Pronto. A aula está sendo gravada, né? Boa noite a todos e a todas. Enfim, como vocês devem estar cientes, a gente vai continuar o conteúdo da aula anterior, né? Inclusive, o material está lá para dia 28, mas eu vou até mudar aqui. Esse material que eu estou projetando já está disponível. Vou colocar aqui 28 e 4/8. Pronto. Aí já tem programei uma questão também, certo? Então é isso. Então vamos lá. A gente está estudando indução eletromagnética. Indução eletromagnética basicamente é a indução de tensão elétrica, né, e consequentemente corrente elétrica também, a partir do magnetismo, né, a partir de eletromagnetismo, mais especificamente. Esse conteúdo ele é abrangente e amplo, mas aqui a gente vai estudar ele segundo duas leis. A lei de Faraday, que é aquela lei que diz que quando você tem um condutor submetido a uma variação de fluxo, nesse condutor vai surgir uma tensão induzida. Né? Não sei se a gente viu semana passada isso. E agora a gente vai estudar a lei que complementa o conteúdo da aula anterior, que é a lei de Lenz. A lei de Faraday, ela mostra como calcular a tensão, explica por que a tensão surge, porém ela não traz uma ferramenta para a gente determinar o sentido dessa tensão induzida. Então, é importante, porque o sentido da tensão vai definir o sentido da corrente, e é uma coisa importantíssima para a gente compreender. A lei de Lenz ela vem para satisfazer, ela vem para como é que eu posso colocar? Ela vem para, enfim, basicamente para determinar o sentido dessa tensão induzida. Ela vem para complementar a lei de Faraday. Bom, a lei de Lenz, ela pode ser resumida por uma afirmação, que é a seguinte. Enfim, você pode colocar essa afirmação de diversas formas diferentes, né? Mas eu gosto particularmente dessa, que ela é sucinta. Não é simples de entender, ela é sucinta. Que é, os efeitos da tensão induzida se opõem às suas causas. Bom, então a gente tem que entender exatamente o que é essa frase para a gente conseguir, né, enfim, entender o que significa a lei de Lenz. E para isso a gente tem que reprisar algumas coisas da lei de Faraday, né? A lei de Faraday dizia, continuando, né? Se você tem um condutor que está submetido a uma variação de fluxo magnético, neste condutor surgirá uma tensão e uma corrente induzida. Então, imagine o seguinte, você tem um condutor que é submetido a uma variação de fluxo magnético, uma variação de campo magnético. E como eu expliquei, pode ser de duas formas, né? Com o condutor se movimentando dentro do campo uniforme ou um campo variável. Mas uma vez que surge uma tensão induzida e uma corrente induzida, essa corrente vai começar a circular dentro do condutor. A corrente circulando dentro do condutor vai causar um campo magnético. Por quê? Porque a gente sabe que quando há corrente circulando dentro de um condutor, surge um campo magnético. Isso a gente já estudou. Então, os efeitos da corrente induzida é esse campo produzido por a corrente induzida, que a gente pode chamar ele de campo de reação, certo? Se opõe às suas causas. Bom, o que é que causa a corrente induzida? O que causa a corrente induzida é a variação de fluxo magnético sobre o condutor. Então, o que essa frase está querendo dizer é que o campo de reação
né, que é produzido pela corrente induzida, ele se opõe à variação do fluxo magnético sobre o condutor. Bom, então a gente precisa entender como isso acontece, porque eu sei que, mesmo que eu explique essa afirmação como eu acabei de explicar, não fica bem claro, né? Então vamos lá. Imagine o seguinte: imagine que você tem um anel de metal, ele está parado, e você tem um ímã, como mostra aqui essas imagens. Imagem, digamos assim, da esquerda para a direita vai ser 1, 2 e 3, certo? Só para ficar claro. Então você tem sei lá, um anel de prata, por exemplo, que é condutor, mas não é ferromagnético. Esse anel, ele está parado e você tem um ímã, um ímã de neodímio. Você pega esse ímã inicialmente ele está próximo do anel. O anel, como ele é de prata, ele não sofre, enfim, indução, não vai sofrer atração, né? E aí você, de repente, afasta o ímã do anel. Você pega o ímã aqui, afasta ele do anel. Né? Você aplica ao ímã uma velocidade de afastamento comparativamente ao anel. O que é que vai acontecer no anel? No momento inicial, o anel estava submetido a uma quantidade de campo magnético. Quando você afasta, você reduz essa quantidade de campo magnético. Ou seja, no anel surge uma variação de fluxo magnético, uma variação de redução, né? Porque ele está reduzindo a quantidade de fluxo. Bom, se tem uma variação de fluxo, vai surgir uma tensão e uma corrente induzida, né? Surge essa corrente induzida, essa corrente vai produzir um campo magnético que a gente chama de campo de reação. E esse campo de reação ele vai surgir de tal forma que a se opor à variação do fluxo. A variação do fluxo a partir desse afastamento é de redução do fluxo. Então ele vai surgir de tal forma que provoque um aumento do fluxo no anel. Ou seja, tentando atrair o ímã em vez de o ímã se afastar. E aí ele tem alguns exemplos aqui, né, de você, mas é bem semelhante. Bom, vamos imaginar o seguinte: a gente tá ali com um anel, aquele mesmo anel, essa imagem à esquerda, e você tem, por exemplo, um ímã. Agora você está aproximando o ímã do anel. O que é que vai acontecer no anel? O anel tinha, sei lá, podia até estar tão distante de não ter fluxo magnético percorrendo, transpassando o anel, mas agora que você está aproximando o ímã, esse campo magnético que passa pelo anel, ele está aumentando, né? Então, se ele está aumentando, existe uma variação de fluxo sobre o anel. Como o anel é condutor, vai surgir uma corrente induzida, essa corrente induzida vai produzir um campo magnético. Esse campo a gente chama de reação, e ele é um campo que ele é contrário à variação do fluxo. Então, se está aumentando, ele vai ser contrário a fim de diminuir, certo? Então, por exemplo, nesse caso, está aumentando, ele vai se opor. Então, você vê aqui as linhas de campo contrárias a esse fluxo crescente que tem um sentido da esquerda para a direita. Então, o fluxo de reação tem um sentido contrário da direita para a esquerda, né? De forma a tentar diminuir o fluxo, porque ele está aumentando. Enfim, ele sempre quer que essa variação não ocorra. E aí, uma vez que a gente sabe o campo de reação, a gente aplica a regra da mão direita, aplica a regra da mão direita no anel, que é a mesma regra que você aplicaria no inspira, né? Ou seja,
Você bota o polegar no sentido do campo de reação e você vai ter o sentido da corrente. Aí você tem aqui o sentido da corrente, né? Que ele está nesse sentido indicado. Pronto. E assim que você determina. Essa é a regra. Não é simples, requer raciocínio. E a forma mais garantida de você acertar ao longo prazo, digamos assim, porque se você aprender alguns macetes, tal, regra de Flame e tal, vão ter muitos casos particulares e você pode se atrapalhar e errar. Acho que a forma mais garantida de você acertar uma questão sobre lei de Lenz, seja na disciplina, seja em alguma prova de concurso, vestibular, é você entender essa análise da interação dos campos. Essa é a forma mais recomendada. Por exemplo, regra da mão direita, a gente já viu algumas. Regra de Fleming, a gente já viu algumas com a mão direita, com a mão esquerda. Então isso confunde, certo? Agora você vê que vai precisar lá da regra da mão direita, né? Aplicada a bobinas, a espiras. Então vamos pensar numa situação contrária. Agora a gente tem um ímã próximo ao anel. Então você estava lá, o anel, você pegou o ímã e aproximou do anel. Aí parou ele. Agora você afasta o ímã do anel. O que é que vai acontecer? Quando você está afastando o ímã do anel, você está causando uma variação de fluxo decrescente. Você está diminuindo a quantidade de fluxo magnético que transpassa o anel, né? Então, essa variação de fluxo vai causar no anel uma indução. Essa indução, uma corrente induzida, por exemplo, a corrente induzida vai percorrer o anel de tal forma que produza o campo magnético, que uma corrente toda vez que está passando ela vai produzir, que produz esse campo magnético que a gente chama de campo de reação, que seja contrário à variação do fluxo. Como é que o fluxo está variando aqui? Ele está decrescente, então ele tem que tender a manter o fluxo alto, ou seja, no mesmo sentido do fluxo. Aí a gente vê aí o sentido do campo de reação na imagem à direita, né, que do mesmo sentido do campo decrescente, porque você está afastando o ímã. E agora você aplica a regra da mão direita para determinar o sentido da corrente no anel, e ele vai ser o contrário do anterior, né, por motivos óbvios. E aí, gente, muito complicado, o que vocês acharam até agora? Tô achando um pouco complicado. Tudo bem, Zilma, entendi. Vai ter que revisar aí, porque realmente é um pouquinho complicado. Talvez ver algumas animações no YouTube, enfim. Vale muito a pena entender, porque, por exemplo, resolver um circuito eletromagnético, você tem que entender o sentido da fonte lá, que na verdade a gente chama de força eletromotriz, né? Lembrando, a gente chama de tensão de força eletromotriz. Uma bobina para um circuito eletromagnético é uma força magnetomotriz. E para a gente saber o sentido dela, né, o sentido do fluxo, é através da lei de Fleming, por exemplo. Então, um exemplo de que ela é útil. Mas tem outros exemplos. Então, por exemplo, freio magnético, tá? Tudo isso é possível devido à lei de Lenz. Então, por exemplo, os exemplos da lei de Faraday de aplicação, eles são, não todos, né? Mas assim, por exemplo, freio magnético, ele só é possível devido à lei de Lenz, porque
é justamente essa reação, esse efeito de frear, né? Você vê que o campo de reação que é produzido pela corrente induzida, né, segundo a lei de Lenz, ele tem esse efeito de frear, né? Frear a variação do fluxo. Lembre sempre que o campo de reação ele não é contrário ao fluxo magnético, não é contrário ao campo magnético. Ele é contrário à variação. A variação ela sempre vai ser de duas formas: ou aumentando ou diminuindo, ou decrescente, né? Ou crescente ou decrescente, ou aumentando ou diminuindo. E aí, se for aumentando, vai ser contrário. Sempre vai ser contrário, porque ele quer diminuir. Se for decrescente, ele sempre vai ser no mesmo sentido, porque ele quer manter o campo que está. Então, é importante entender isso, né? Fixar isso. Bom, vamos para frente um pouco, depois fixar ter mais uns exemplos aí para a gente ter uma ideia de como resolver e ter até inclusive alguns macetes, porque eu sei que essa interação nem sempre vai ser simples, certo? O primeiro ponto a compreender é que, na verdade, essa tensão induzida ela não surge num ponto específico do material condutor. Ela surge ao longo de todo o material condutor. Então, por exemplo, o anel, se você fosse representar um circuito equivalente, é como se surgisse uma tensão induzida em toda a parte do anel que está submetida a essa variação de fluxo. Obviamente, se tivesse uma parte que não está dentro do campo, não vai ter indução. E aí, essa indução vai produzir pequenas correntes aí circulando, que na soma total vai dar uma corrente maior, que a gente representa de forma única. É importante entender isso, embora, assim, a meu ver parece óbvio, mas eu sei que é porque eu já estudei bastante isso. Bom, então vamos estudar agora o movimento de condutor dentro de campo magnético, certo? A gente vai começar com uma espira quadrada. Então, se você considerar uma espira quadrada se movendo com uma velocidade v, que já está parcialmente submetida, imersa a um campo magnético, certo? Aí você tem duas imagens, né, à esquerda e à direita. À esquerda você tem a imagem de um campo magnético, né, que está saindo do plano, você vê os pontos e o B embaixo ali representa a indução. Então, basicamente está representando o campo magnético. Aí você tem uma espira retangular, né? Que ela está com a velocidade para baixo, como se estivesse caindo e pelo pelo campo, né? Aí o que é que você tem? Como é que a gente faria uma análise disso aí? A gente ia olhar para dentro da espira e observar a quantidade de campo magnético dentro da espira, com esse movimento que ela está fazendo, está aumentando ou diminuindo? Quero que vocês respondam. Na imagem à esquerda, se a espira está caindo, a quantidade de linha de campo dentro dessa espira, ela está aumentando ou diminuindo? Eu acho que ela está diminuindo. Correto, está diminuindo, né? Porque conforme ela vai caindo, ela vai saindo do campo. Então a quantidade de linha de campo que está dentro dela vai diminuindo a cada instante. Se ela está diminuindo, ela vai sofrer indução, que é variação de fluxo. A corrente vai surgir de tal forma que evite essa diminuição, né? E para evitar essa diminuição, o campo de reação tem que estar no mesmo sentido, como é mostrado na imagem à direita. Então, o campo de reação surge no mesmo sentido para que não ocorra a diminuição do campo.
E aí o que é que a gente tem? A gente aplica a regra da mão direita para saber onde é que está o sentido da corrente. Se o campo está saindo, você aplica a regra da mão direita e você vê que a corrente que vai circular em cima, no condutor de cima, né, que forma essa espira, ela está da direita para a esquerda. Essa corrente, enfim, não vai surgir muito nesses condutores que estão na vertical, né? Porque eles, enfim, a quantidade de campo é mais ou menos fixa nele, né? Mais ou menos não, é fixa. Não vou entrar muito nisso, não. Desculpa, gente. Bom, continuar aqui. Então, ó, aí seria a representação do que aconteceu, né? Você tem a variação daquela forma e o circuito equivalente. E se fosse o contrário? Se a velocidade estivesse subindo, se estivesse subindo, estaria aumentando a quantidade de linha de campo dentro da espira. Então, o campo de reação vai surgir tentando diminuir, porque está aumentando, né? Então, a corrente vai estar no sentido contrário, né? Agora, aplicando a regra da mão direita. Bom, aí tem assim, uma análise, essa análise dessa apresentação, eu coloquei para a gente entender o que realmente ocorre, certo? Para a gente não se perder só no macete que eu acabei de apresentar, que é essa da quantidade de linha de campo dentro da espira. Isso aqui é lei de Lenz, certo? A gente está vendo vários cenários onde é que a gente pode analisar uma ocorrência da lei de Faraday segundo a lei de Lenz, para a gente determinar o sentido da tensão induzida. Bom, quando a gente tem a espira totalmente submersa dentro de um campo magnético, não vai haver variação da quantidade de linha de campo dentro da espira. Então, teoricamente, não tem corrente circulando, não tem indução. Só que assim, o fato é que tanto esses dois condutores que estão na horizontal, eles sofrem indução, certo? Porque eles estão percorrendo linhas de campo. Então tem variação sobre eles. Só que um vai estar para um sentido e o outro vai estar para outro sentido, de forma que ele se anula, como está aqui representado no circuito equivalente. Então, como é que você faz essa análise, né? Você imagina um percurso fechado. Então, você tem só um condutor percorrendo um campo magnético, você faz um circuito fechado, como é mostrado aí. Você cria um laço aí e faz a análise da quantidade de linha de campo dentro, enfim, desse... O que seria uma espira, mas agora, sei lá, dentro do circuito, né? O condutor de cima, a quantidade de linha de campo está diminuindo e o de baixo está aumentando. Então, se está diminuindo em cima, o campo de reação vai ser igual, né? Vai ser igual, ou seja, saindo do plano. Né? Se está saindo do plano, a gente aponta aqui, né? O campo entra embaixo, sai em cima e a corrente circula para cá. Já o outro que está aumentando a quantidade vai ser o contrário. Né? Então a corrente vai ser para o outro lado, cancelando a outra. É por isso que a gente viu essa representação aqui. Aqui tem mais detalhes dessa parte de percurso fechado, né? Mas tá muito não. Aí vem também o macetezinho, se alguém achou ruim demais. Enfim, essa análise tem um macete que é a regra de Fleming. Você pode usar para analisar qual o sentido da corrente indicado quando você tem um condutor se movimentando dentro do campo. A regra de Fleming
você usa a mão direita usando os três dedos, né, o polegar, o indicador e o médio, cada um formando 90 graus entre si, né, como se fosse, sei lá, como se fosse fazer uma arma com o polegar e o indicador, só que o médio, ele em vez de ficar recolhido para trás com os outros dois dedos, o mindinho e o anelar, ele vai ficar 90 graus do indicador, né? Então fica assim, certo? E aí você usa o indicador e o médio e esse que a gente está falando até agora. Como é que você faz, né? O indicador vai apontar o sentido do fluxo magnético. O médio, o sentido da corrente induzida. E o polegar indica o sentido da velocidade. Então, por exemplo, aqui, ó, esse condutor de cima. Você tem o polegar indicando o sentido da velocidade, o indicador indicando o sentido do campo, então está apontando para mim porque está saindo. Aí você tem o... vai ficar ruim, viu? Aí você tem o médio indicando o sentido da corrente, que nesse caso estaria da esquerda para a direita. Enfim, é uma forma de você usar, né? Aqui, ó, tá, da esquerda para a direita, né? Aqui deve ter outro exemplo. Por exemplo, aqui, só o condutor, o campo dessa forma, ou seja, o campo saindo do plano e a velocidade para cima. Então, ó, a mesma coisa. Polegar indicando o sentido da velocidade, então tá para cima. Indicador, o sentido do campo, apontando para mim, né? Ou seja, apontando para mim, tem que estar o polegar para cima e o indicador apontando para você, no caso, né? Aí você coloca o médio, não vai dar para ver aí, deixa eu só girar, ó, o médio está aqui, só que ele está apontando da minha, ao menos da minha, né? Da minha esquerda para a direita. Então a gente confere se o sentido da corrente é realmente da esquerda para a direita, ó. Conferido. Bom, aqui é o seguinte, já é misturando o assunto de força e de lei de Lenz. Por quê? Porque quando você tem essa situação da lei de Lenz, é comum que esses dois campos eles produzam uma força, certo? Porque um, enquanto expulsa o outro, ou um é atraído pelo outro, vai acabar gerando uma força. E aqui ele só está entrando nisso para falar sobre o freio magnético, certo? Mas aí vamos falar assim sobre isso. Ó, a gente tem um anel dessa forma, ele está se movimentando da esquerda para a direita, como indica aí a seta de velocidade, e ele vai sofrer uma força contrária a essa velocidade. Então, por exemplo, ele está mostrando aqui, ó, quando esse anel percorre esse campo da esquerda para a direita, a quantidade de linha de campo no centro dele está diminuindo. Então surge um campo de reação de mesmo sentido para aumentar a quantidade de linha de campo no centro, né? Porque ele surge no mesmo sentido? Porque está diminuindo. Quando está diminuindo o campo de ação, o campo de reação ele vai ser sempre no mesmo sentido, para que não ocorra a diminuição. E aí fora dele, ó, fora do anel, vai ser contrário, né? Porque, enfim, o campo não tem só um polo, ele tem dois polos. Então, se dentro ele está de fora, ele está saindo do plano, então fora do anel ele vai estar entrando no plano. E aí nessa região aqui, nessa região fora do anel, dentro do campo magnético, ele vai estar contrário ao campo. Então vai gerar isso aqui, ó. Ele vai acabar anulando a quantidade de linha de campo próximo do anel e vai aumentar a quantidade de campo dentro do anel. O que é que vai acontecer? O que é que acontece isso? É como se você tivesse uma grande quantidade de linha... Não é como, não. Você tem uma grande quantidade de linha de campo dentro do anel e você tem um vão de linhas de campo aqui próximo do anel. Aí o que é que acontece?
há um desequilíbrio no campo. E aí as linhas de campo elas tendem a voltar à sua organização original, que seria elas equidistantes, né? Elas estão distribuídas equidistantes dentro do campo. Não tem muito acumulado num ponto e não tem nada no outro ponto, não. Elas estão equilibradas, né? Estão distribuídas. Isso faz com que a linha de força aplique uma força às linhas de campo. Né? É linha de força, mas eu vou usar campo para não ficar redundante. As linhas de campo apliquem uma força no anel para que ele volte à posição, para que não ocorra esse desequilíbrio nas linhas de força. Bom, aí tem quando a velocidade é para o outro lado, né, que está, enfim, diminuindo, está aumentando. Aí você tem o efeito contrário, a velocidade vai estar do outro lado, enfim. Aí ele mostra aqui uma representação de como seria, sabe? Você tem aqui as linhas de força, a parte do anel que está percorrendo corrente, ele causa uma diminuição nesse ponto e um aumento de linha de campo nesse outro. Então a tendência da linha de campo é voltar para a posição normal, certo? É como se fosse uma corda esticada. Se você empurra, se você puxa ela para um ponto, quando você solta, a linha de campo tende a voltar para a posição original, né? Porque tem esse efeito de tenaz, essa forma de querer voltar, né? Deixa eu olhar aqui a lição aqui para não atrasar vocês. Faltam 3 minutos. Bom, aqui são aplicações e tem uns exercícios aí. A gente pode fazer esses exercícios no começo da aula, da próxima aula. Mas são simples, são só interpretação. Eu quero que vocês tentem, peguem esse monte de análise que eu fiz nessa aula e tentem aplicar a esses exercícios. Aí na próxima aula vocês vão conferir, né? Porque eu vou responder no início da aula, certo? E aí, tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo. Bom, beleza. Qual parte, Jussiaro? Enfim, qual parte da aula você não entendeu? Do exercício? Você vai assistir a aula gravada, e porque eu expliquei a lei de Lenz, enfim, peguei um monte de aplicação e esclareci, né, esclareci como seria o entendimento da lei de Lenz sobre aquela situação. Aí depois que você assistir, você vai tentar resolver esses exercícios propostos aí no final. Esse material está lá no post do Classroom, né, da aula de hoje. E tem essa apresentação. É só procurar. Tem 4 materiais, 2 da lei de Lenz e 2 da lei de Faraday. É só pegar esses 2 da lei de Lenz. E aí você vai tentar resolver, né? Se conseguir resolver, você vai ter que achar pelo menos, enfim, não é uma coisa que você tenta calcular, não. É uma coisa que você tenta entender e tenta interpretar e chegar, às vezes, a resposta é só uma seta, por exemplo. E aí, semana que vem, eu vou corrigir para conferir, né? Para justamente vocês conferirem. Professor, botei outra seta, porque não é desse jeito, enfim. E aí, esclarecer, a fim de melhorar a compreensão, né? Porque se vocês tentarem e depois eu esclarecer, a compreensão de vocês sobre a lei de Lenz vai melhorar, do que só eu explicar aqui. Nada? Tranquilo. Bom, então é isso. Vamos para a aula, né? Exatamente 2h40, 8h40 aí. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Aula, né? Vocês têm outra aula aí.